Vamos abrir, queridos, a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 12. Nós vamos estar fazendo agora a última parte, estudando desse capítulo 12. Está lá no versículo 44 até o versículo de número 50, nós vamos ver. Amém? João, capítulo 12, 44 a 50, nós vamos estar lendo. Amém? Vamos ler então, queridos, esse texto. Nós vamos estar lendo. Fala assim: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, não as guardar, eu não a julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem que o julgue, e a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse é que me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Amém? Vamos orar, queridos. Nós vamos então estar estudando em cima desse texto de João capítulo 12, do 44 a 50, esse é o último ponto a ser tratado dentro desse capítulo. Lembrando que até o capítulo 12, do capítulo 1 até o 12, esse é o ministério público de Jesus, né? Então Jesus está ministrando, falando publicamente. E a partir do capítulo 13 nós vamos ver que ele vai direcionar os seus estudos, seus ensinamentos especificamente para os seus discípulos, né? Então, dentro do versículo 44 e 50, o tema que nós vamos estar trabalhando é o resumo dos ensinos de Jesus. Basicamente é isso que ele vai fazer agora. Ele vai tratar e vai resumir aquilo que ele já vem ensinando no decorrer de toda essa carta, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 12. Duas coisas importantes são necessárias para que a gente entenda isso aqui. Primeiro, né, a gente vai ver que Jesus, né, ele vai tentar fazer esse resumo baseado em dois pontos importantes. Primeiro, lá no capítulo 20 de João, vamos lá, no versículo 30, versículo de número 31, nós já lemos isso, fala acerca do objetivo deste evangelho. Então, o evangelho de João tem um objetivo, e o objetivo dele está escrito aqui, no versículo 30 e 31, ok? Fala assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, veja que quando nós vamos estudar qualquer parte do livro de João, a gente precisa sempre ter em mente o objetivo da carta. O objetivo da carta de João é ficar claro, né? Mostrar que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Em outras palavras, é declarar que Jesus é Deus. Essa é a ideia, né? Falar que Jesus, de fato, ele é Deus. E como que se prova isso? Através dos sinais que estão aqui escritos neste livro, né? Então, dentro da carta de João, nós vamos ver vários sinais sendo realizados por Jesus, e esses sinais comprovam, de fato, quem Jesus, de fato, é, né? Que ele, de fato, é Deus, né? E dentre tantos, nós sabemos que Jesus transformou água em vinho. Nós sabemos que Jesus, ele ressuscitou um morto, né, de 4 dias já em decomposição, né? Nós sabemos que Jesus multiplicou, né, pães e peixes, né, através de 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou uma multidão, né, provavelmente de 25 mil pessoas ou até mais, dependendo do número de filhos, né? E assim nós vamos vendo, né? Jesus, ele vai fazendo muitas coisas que comprovam de fato aquilo que de fato ele é, que ele é o próprio Deus encarnado, como essa própria carta está declarando, né? Como objetivo da carta, né? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa importante para a gente entender esse texto que nós vamos estudar é ter consciência do contexto. Lembre-se que Jesus, ele está até esse momento com o ministério público, né?
Então ele está diante dos judeus, ele está diante de gregos, está diante de tantas pessoas, e infelizmente, né, aquele povo que deveria recebê-lo, aceitá-lo, caminhar com ele, é o povo que tem se levantado, que é justamente o povo judeu, né, o povo pelo qual a Bíblia fala que a salvação vem deles, o povo pelo qual Deus se manifestou, né, o povo pelo qual Deus deu os mandamentos de Deus, né, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né, então todos eles vieram dessa descendência, e nós vemos que é justamente esse povo que se levanta contra Jesus. É eles que não aceitam, eles querem desconstruir a imagem de Jesus, não crê nos seus ensinamentos, não crê naquilo que ele fala, não crê nos seus feitos, não crê nas suas obras. Então, toda vez que Jesus vai mencionando algo acerca dele, toda vez que Jesus vai realizando obras, milagres, esse povo se levanta contra Jesus com o intuito de desconstruir a imagem dele, com o intuito de prendê-lo, com o intuito de realmente até levar à morte, e vai levá-lo ele à morte. Até porque nesse capítulo 12 aqui, ele está praticamente na sua última semana de vida, né? E exatamente isso eles vão fazer, eles vão levar Jesus à morte. E é interessante que Jesus, então, quando ele começa a falar a partir do versículo 44, ele justamente ele quer enfatizar essas verdades, continuar enfatizando, mas agora de uma forma, né, definitiva, mostrar de fato quem ele é, né, mostrar de fato qual é a relação dele com o seu pai, né, mostrar de fato o motivo pelo qual ele veio a esse mundo, né? Então isso é muito importante de ter na nossa mente para poder entendermos aqui o texto. Então vamos lá então para o texto agora. Você vai acompanhando João capítulo 12, a partir do versículo 44, nós vamos lendo os textos e vamos explanando à medida que a gente for lendo, né? Então veja, versículo 44, Jesus, né, chamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. É bem interessante, né, que Jesus aqui ele está afirmando, fazendo uma afirmação, né, que quando ele declara que quem crê em mim, não em mim, mas crê também naquele que me enviou. Ou seja, o que Jesus quer afirmar aqui? Jesus está deixando bem claro que aqueles que creem em Jesus é como se estivesse crendo no próprio Pai. Aqueles que recebem a Jesus é como se estivesse recebendo o próprio Pai, né? Então aqueles que amam a Jesus é como se estivesse amando o próprio Pai. E ele faz essa relação com o que a gente vai ver nos textos. Vamos abrir primeiramente, olha só aí o capítulo 13, versículo de número 20. Veja só aqui o que Jesus vai falar. 13, versículo 20, né? Vamos lá. Abra aí, capítulo 13. É o próximo capítulo, versículo de número 20 fala assim. Então veja essa conexão, essa relação, né, de que Jesus sempre está mencionando várias vezes nessa carta, exatamente se utilizando dessa expressão, né, deixando bem claro que de fato quem crê nele, de fato está crendo no seu Pai, né? Então ele faz uma conexão, uma relação direta de tudo aquilo que ele faz com relação ao seu Pai. Então isso mostra que eles andam em unidade. Então veja aí, no capítulo 13, versículo 20, ele fala assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, né? E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que Jesus está falando aqui? Jesus, a princípio, está falando dos seus discípulos. Que aqueles que recebem os discípulos de Cristo, é como se estivesse recebendo Ele mesmo. E aqueles que recebem a Cristo, é como se estivesse recebendo o próprio Pai. É isso que ele está fazendo, a conexão é essa, né? Vai lá no capítulo 7 agora, no versículo de número 16 de João. É tudo na carta de João, ok, irmãos? 7,16 fala assim: respondeu Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Certo? Então, Jesus está falando acerca do seu ensino. O que ele ensina, ele está ensinando exatamente aquilo que o Pai, né, no caso, ensinou a ele. É isso que ele está declarando. Capítulo 8, versículo 19, ele vai falar também aqui. Então lhe perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Isso quer dizer, então, que conhecer Jesus significa conhecer o Pai. É isso que ele está declarando. E o versículo 42,
ele declara, replicou Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Ou seja, ele está declarando, deixando bem claro que quem enviou Jesus a esse mundo foi o próprio Deus. Ele é o enviado da parte de Deus, ele representa, né, de alguma forma, a pessoa de Deus, né? Deus se manifesta por meio da pessoa de Cristo. E o interessante aqui é que Jesus fala acerca do amor. E os judeus aqui estão perseguindo Jesus. E eles, dentro do capítulo 8, eles querem matar Jesus. E eles estão afirmando que o pai, né, no pai deles, no caso, seria Deus. Mas Jesus vai falar, não, o pai de vocês não é Deus, não. Porque essa ação de vocês não me amarem, essa ação de vocês me perseguirem, essa ação de vocês falarem todo tipo de calúnia a meu respeito, cometerem injustiça e tentarem me matar, isso não é característica daqueles que são considerados filhos de Deus. Aí no versículo 44, então, o que Jesus vai falar? Jesus vai falar então de quem eles são filhos, né? Veja que ele vai falar, vós sois o quê? Do diabo. É isso que ele está falando, isso aqui é bem forte, né? Que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. E aí ele vai falar das características do diabo. O que o diabo é? Ele é um homicida, desde o princípio. Ou seja, o que é um homicida? É o que mata. E nós sabemos, né, que o ladrão, que é o diabo, ele veio aqui para quê? Para roubar, para matar, para destruir. E a pergunta é, se os judeus estão querendo matar Jesus, isso significa então, como eles declaram, que se o pai deles é Deus mesmo, então eles não poderiam matar Jesus. Por quê? Porque a relação que Jesus tem com o pai é uma relação de amor. Porque Jesus mesmo, quando ele foi batizado nas águas por João Batista, a Bíblia fala que vem a pomba, né, o Espírito Santo em forma de pomba, posa sobre ele, aí vem uma voz do céu e fala, esse aí é o meu filho amado. Ou seja, Deus está afirmando então que ele ama Jesus, ele ama a ele, né? E aqui nós vemos então, se os judeus estão falando que Deus é o pai deles, eles deveriam o quê? Amar Jesus, mas eles não estão amando, na verdade eles odeiam Jesus. Eles querem matar Jesus. Aí a pergunta é, quem que odeia Jesus? O diabo também odeia Jesus. Porque o diabo é adversário. Por isso que a Bíblia fala que ele é Satanás, ele é adversário. Ele luta contra Deus, ele vai contra Deus. Então a gente vê que aqui Jesus está falando, o diabo que é o pai de vocês, porque ele que é homicida. É ele que mata, ele que desde o princípio tem esses desejos. E aí ele fala, além disso, e jamais se firmou na verdade. Por quê? Porque é o pai da mentira. Então ele não se firma na verdade. Ele é o pai da mentira. E quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É isso que Jesus está falando. Aí ele deixa claro, sabe por que vocês não me ouvem? Porque o que eu estou falando é verdade. E por ser a verdade, o pai de vocês não é Deus, né? O pai de vocês é o diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, por eu não estar falando a mentira, é por isso que vocês não me aceitam. Porque eu falo a verdade. É isso que Jesus está falando aqui. Essa é a declaração dele. Então a gente vai percebendo que nesses textos, né, e também lá no versículo de número 42, a 42 já li, né? Você vai ver bem claro então que Jesus ele sempre está fazendo essa conexão, mostrando que existe essa relação entre ele e o Pai. Ele e o Pai. Que você receber Cristo é como se estivesse recebendo o Pai. Você amar a Cristo é como se estivesse amando ao Pai. Você receber o ensinamento de Cristo é como se estivesse recebendo os ensinamentos do Pai. E se você crê nele, então você está crendo no Pai. Essa é a conexão que Jesus está fazendo. Ele está afirmando isso. Então, o versículo de número 44, ele declara isso. Aí no 45, ele fala, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então aí Jesus continua ainda fazendo essa afirmação, e dessa conexão. Então ele está falando agora que se você vê Jesus, é como se estivesse vendo o próprio Pai. E isso é interessante, porque vamos ver, olha só o que fala aí no capítulo 8, versículo 19, João 8, 19. Olha o que ele fala. Então lhes perguntaram, onde está o teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim?
nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias que há meu Pai. Isso quer dizer, então, qual é a forma de você poder ver o Pai? É vendo Jesus, né? É olhando para Ele, é conhecendo Ele. Se você conhecer Jesus, você vai conhecer ao Pai, então você estaria vendo Ele. Aí no capítulo 10, versículo 38, olha só o que ele vai falar. 10, 38. Fala assim: mas se faço e não credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Vamos ler de novo. Mas se faço e não me credes, credes o que? Nas obras. Né? Então, se você não está crendo, não quer crer no que eu estou falando, então creia na obra que eu estou fazendo. Isso que ele está falando. E para você crer na obra, você precisa o quê? Ver. Não é? Como é que eu vou crer numa obra se eu não estou vendo? Então, é isso que ele está falando. Veja as minhas obras e você vai estar vendo. Literalmente a própria pessoa de Deus. É isso que ele está relatando. Então ele fala: mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Né? Então, basicamente é isso. Olhar para Jesus é como você pudesse estar olhando para o próprio Pai. E é por isso que lá em João 14, vamos lá, aqui é uma história de Filipe, lá no versículo de número 8 em diante, olha só o que Filipe vai falar para Jesus. Filipe é um dos discípulos de Jesus, e ele vai falar assim: replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Filipe estava pedindo aqui? Filipe estava pedindo para ver o Pai. É isso que ele queria. Ver o Pai. Né? Porque ele já tinha visto a Jesus. Né? Ele já ouviu o ensinamento de Jesus, viu as obras de Jesus. Agora ele fala assim: eu quero ver o Pai. Né? Mas o que Jesus fala? Versículo 9, 8, né? Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí vem a resposta de Jesus. 9. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Olha que ele vai afirmar, irmãos: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E aí ele continua: não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então aqui basicamente a gente percebe exatamente isso que Jesus está falando aqui em João 12, versículo 45. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então Jesus literalmente reflete a própria pessoa do Pai. Se você quer conhecer Deus Pai, é simples: conheça Jesus. Olha para Jesus e você vai estar olhando literalmente para a própria pessoa de Deus Pai. É isso que o texto quer enfatizar. Versículo 46 ele fala: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então veja que Jesus está afirmando aqui claramente que ele veio como luz, certo? Vamos ler aqui, ó. Veja só aqui que o que Jesus está declarando aqui é que essas promessas de Deus, eles são somente para aqueles que creem nele. E ele vai falar aqui, qual que é a promessa dentro desse versículo? Que se você crê nele, você não vai permanecer em trevas. Esse aqui é a promessa que ele está dando. Mas veja que antes da promessa, Jesus está falando o que ele é, como ele veio a esse mundo. Ele está falando que ele veio como luz para o mundo, certo? Então, vamos lá, capítulo 1, versículo 4, 5, olha só o que ele vai falar aqui, né? Vai lá em João capítulo 1, versículo 4 e 5. Desde lá do versículo 1, isso aqui é muito interessante você ler,
esses versículos iniciais, porque ele fala assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo o quê? Era Deus. Esse era aqui não é no sentido de passado não, viu, irmãos? De que Jesus era, ou seja, ele foi. Não. Isso aqui é uma ação permanente e contínua, presente. Ou seja, quando ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele está declarando que Jesus continua sendo o verbo até hoje. Né? Então não é que ele foi, deixou de ser, ele é. É uma ação contínua. Né? E aí fala literalmente então que Jesus é o quê? É Deus. Ele estava no princípio com Deus. Né? E é interessante que quando fala acerca do princípio, aí no caso está falando sobre a criação, ele fala no 2, ele estava no princípio com Deus, continua afirmando. Isso quer dizer então que Jesus já estava lá no início. Aí você fala, mas Jesus não nasceu só no Novo Testamento? Sim, mas a gente está falando aqui de Jesus. Lembra do objetivo da carta de João? Mostrar que Jesus é Deus. E sendo Deus, Deus, ele existe, irmãos. Né? Como falou hoje, né? Ele já existe. Ele não tem começo, ele não tem fim. Ele de fato é. Então ele não foi criado. Porque quando nós falamos acerca de existência, nós estamos falando de algo que começou a existir. Por que nós estamos falando da existência da criação? Porque ela começou a existir a partir de um ponto. A existência da humanidade, porque ela começou a surgir a partir de um ponto. Mas Deus não começou a existir a partir de um ponto. Deus já era, já existia. Ele já, é por isso que fala, de fato ele é. E aí ele fala então aqui, que é interessante, que falam 3, que todas as coisas foram feitas o quê? Por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, sabe quem criou todas as coisas, segundo esse texto? O próprio Cristo. Ele que criou todas as coisas. A criação só existe por causa dele. E se não fosse ele, nada disso aqui existiria. Então Jesus já existia. Por isso que mostra que de fato ele é Deus. Porque Deus existe desde o começo. Porque ele sempre foi, na verdade. E aí então fala no 4 que a vida estava o quê? Nele. E a vida era o quê? A luz dos homens, E a luz resplandece nas trevas. Lembra da promessa que ele está falando? Que quem crê nele não vai permanecer nas trevas. Então ele está falando, a luz resplandece nas trevas. Ou seja, a única coisa que dissipa trevas é a luz. E esse é fato, que em qualquer contexto de escuridão, é simples. Quer expelir a escuridão, acende uma luz, você vai ver que a luz dissipa as trevas. Essa é a ideia. Deixa de estar totalmente em trevas. E Jesus fala que ele veio assim. Fala que de fato a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E aí fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Que no caso que é contra a pessoa do próprio Cristo. Aí vamos ler outro texto que fala aqui também, versículo 9 desse capítulo 1 fala, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina o que? A todo homem. Essa luz que veio, que no caso é o próprio Cristo, ela é a única luz que pode de fato iluminar a vida humana. Não existe outro que pode iluminar. Não existe outro que pode trazer luz, literalmente, às pessoas. Somente ele pode fazer isso. E olha só, 8:12, capítulo 11, a gente já estudou isso, mas é só para trazer essa conotação acerca da luz. Aí Jesus fala de novo, ele falava a Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então veja que Jesus de fato, ele é essa luz. Aí no capítulo 9, versículo de número 5, ele continua falando, enquanto estou no mundo, sou o quê? A luz do mundo. Então é ele que ilumina, ele que dá a direção. Aí no capítulo 12, versículo 35 e 36, ele fala assim, respondeu Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Aqui ele já está falando que o tempo dele da morte está chegando, andar enquanto tende a luz, ou seja, enquanto estiver aqui, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai.
Enquanto tende a luz, crede na luz, para que vos tornei filhos da luz. E aí Jesus está deixando bem claro, que só tem uma forma de se tornar filho. É você crendo nele, porque ele é a luz. E através dele você pode se tornar filho, né? E aí prossegue falando, andar enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos tornei filho da luz. Jesus disse essas coisas e retirou-se e ocultou-se. Né? Então a gente vai percebendo que o que Jesus quer enfatizar aqui é justamente mostrar a finalidade da luz. É mostrar que através da luz nós vamos ter o quê? Direção, orientação. Por isso que no Salmo 119, versículo de número 105, que ele fala? Lâmpada, né? Ele fala acerca da palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Luz para os meus caminhos. Então, seja, o que ilumina, o que direciona a vida humana é a palavra de Deus. É a palavra que direciona, a palavra que dá caminho, a palavra que dá direção. E a pergunta é, quem que é a palavra? É o que João 14,6 fala. E Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aqui ele já deixa claro, só tem um meio de você chegar a Deus. E esse meio é por Cristo. Se você não passa por Cristo, você não se achega a Ele. Porque Ele está declarando que Ele é o caminho. Ou seja, está no singular, só tem um caminho só. Né? E quando Ele usa essa expressão, eu sou o caminho, Ele está falando, eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade, não tem outra verdade. Eu sou a vida, não tem outra vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, passar por Cristo é a única possibilidade que o homem tem de poder se chegar a Deus. Fora de Cristo é impossível você se chegar a Deus. A ideia é essa, né, do texto. Né? Então Jesus está falando no versículo 46 que ele veio como luz ao mundo, né, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. De outras palavras, ele está afirmando, ele veio para ser essa luz, irmãos, para poder iluminar, guiar, direcionar, mostrar o caminho para o homem, direcioná-lo, mostrar que ele é o único acesso a Deus, é o único meio para você poder alcançar salvação, ser salvo, sair do estado de trevas e realmente entrar no reino do Filho da luz, que é Ele mesmo. Então, somente através de Cristo isso é possível. Fora de Cristo não tem como isso acontecer. Por isso que a Bíblia fala com relação à salvação, de que só existe um nome pelo qual, em Atos 4,12, o homem pode ser salvo. E esse nome é o nome de Jesus. Não tem outro. Por isso que Efésios 2:8-9 também declara, vós sois salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é só Deus que salva, mediante a fé. E foi por graça, não foi por mérito nenhum nosso, porque nós não somos merecedores de nada, porque nós somos falhos, pecadores. Mas mesmo nós sendo falhos pecadores, é aquilo que Romanos 5:8 fala, que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Mesmo você falhando, mesmo você errando, mesmo você fazendo todo tipo de coisa contrário àquilo que Deus queria, Deus mesmo assim morreu. Deus mesmo assim enviou o seu Filho, e para que através da morte dele você pudéssemos ter vida através dele e sermos alcançados, salvos. E para finalizar aqui, é importante entender que quando Jesus fala que é acerca da luz, ele está fazendo uma referência, obviamente, àquilo que aconteceu lá no deserto, quando o povo hebreu saiu da escravidão do Egito, onde de dia, né, a gente vê assim que havia uma nuvem que guiava o povo pelo deserto, porque o deserto era um calor terrível de dia, e à noite também, o contrário, a temperatura é o contrário, é um frio terrível. E aí a Bíblia fala que de dia era uma nuvem que guiava, mas à noite o que guiava? Uma coluna de fogo, ou seja, a luz. Era essa coluna de fogo que mostrava o caminho para o povo hebreu, mostrava a direção, protegia eles, guiava eles, né? Preservava eles, essa luz que está fazendo isso. E é isso que Jesus está falando aqui, que realmente aqueles que de fato
entende quem Jesus é, porque Ele é essa luz. E se você crê nessa luz, você não permanece em trevas, ou seja, você será salvo. Você agora vai conseguir, né, encontrar direção para a sua vida. Deus vai mostrar o caminho. Ele vai te guiar. É nesse sentido que Ele fala de você não permanecer nas trevas, né, de você estar perdido, de você não ter mais direção, né, de você não ter mais salvação, de você estar condenado. Então Jesus é aquele que pode reverter essa situação em todos os sentidos. Por isso que nós falamos que com relação à salvação, né, a gente sabe que todos nós como pecadores, você já nasce condenado. Todo mundo já nasce condenado, né? Não tem como, né? Porque a Bíblia fala, porque todos pecaram, destituídos estão da glória, da presença de Deus. Então o pecado nos afastou da presença de Deus. Então era necessário que alguém que pudesse de novo restaurar esse caminho. E esse alguém quem é? É o próprio Jesus. Ele que veio restaurar. É Ele que veio trazer solução para a vida humana nesse sentido. Por isso que João 3,16, no versículo que nós conhecemos, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é através dele que a nossa relação com Deus é o quê? Restaurada. É por isso que Paulo fala bem claro que essa paz, ela traz o quê? Reconciliação com Deus. Por quê? Porque fora de Cristo nós somos inimigos de Deus, mas em Cristo nós somos amigos de Deus. Nós fazemos parte da sua família. Essa ação que rompeu a nossa relação com Deus, em Cristo ela é restaurada. Por isso que nós somos reconciliados. Nos voltamos para Ele, saímos de um estado de trevas, de condenação, para um estado de luz e de salvação. É isso que Ele está falando. Ele veio como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê. Então perceba que aqui está a promessa. Para quem que é essa promessa? De sair desse estado de condenação, de trevas. É só para os que creem. É só para os que creem. Por isso que a gente fala que esses judeus, quando rejeitam a Jesus, não aceitam as obras dele, não aceitam o ensinamento de Jesus, não aceitam nada do que Jesus faz, não aceitam ele como Messias, o que eles estão fazendo? Eles estão lançando para a lata do lixo a única possibilidade de ser salvo, que é através de Jesus. E isso, humanamente falando, é o quê? Irracional. É irracional. Por quê? Porque Deus preparou um caminho para nos salvar. E a pessoa literalmente não quer saber desse caminho e está pensando que vai conseguir achar um outro caminho. Não consegue achar. Fora de Cristo não tem outro caminho. Não existe uma outra solução. Então isso é irracional. Por isso que a pessoa, quando deixa de crer nele, continua em trevas. Permanecerá o quê? Em trevas. E o permanecer em trevas, irmão, significa você estar literalmente condenado. Totalmente condenado. Não tem mais solução para você nesse sentido, né? Então, a ação aqui é exatamente disso. Então, tudo que Jesus vem falando desde o versículo 44, está falando acerca exatamente disso. Mostrando, o resumo de tudo é mostrar para esses judeus que se eles não se voltassem para ele, né, e não só os judeus, mas todos aqueles que realmente tiveram encontro com Cristo, se eles não se voltarem para Cristo, não crerem nele, eles não têm mais solução, não existe mais salvação. Por isso que a gente fala, né, que na verdade quando uma pessoa rejeita Jesus, o que acontece? Você já nasce condenado, né, porque o pecado já nos separa. É o que o próprio Davi fala, que em pecado concebeu minha mãe, ou seja, você já nasceu um pecador. Se você nasceu um pecador, você já está condenado, você está afastado de Deus. Mas à medida que você rejeita Cristo, é como se você selasse o teu estado de condenação. Por quê? Porque Jesus é o único meio para reverter esse estado, de condenado para salvo. Mas se você rejeita Jesus, então não tem mais como reverter. Você sela o teu destino, literalmente. Você fica condenado, né? Nesse sentido, né? E é por isso que lá no versículo, capítulo 3, vai lá para o versículo 17, ele fala exatamente isso, irmãos. Não receber Jesus, não crer nele, te condena, porque é esse que vai te julgar. Ele fala assim, ó, 3,17, portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo,
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E é isso aí. Então você já está literalmente condenado se você realmente não recebe a Cristo, né? Não há mais solução para a vida humana fora de Cristo. É isso que ele está falando. E aí, 47 agora, ele fala, se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não as julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Isso aqui é muito importante a gente entender, que a primeira vinda de Jesus, ele não veio, é óbvio que Jesus vai julgar, né? Porque a Bíblia deixa bem claro que todos os discípulos também um dia vão estar julgando as nações, junto com ele. Um dia nós julgaremos também. Mas o propósito da primeira vinda de Jesus não é julgar. O propósito da primeira vinda de Jesus é o quê? É salvar. É isso que ele veio. Ele veio para salvar. Então a primeira vinda dele veio para salvar. Por isso que ele veio como luz, para mostrar o caminho, para mostrar a direção, para mostrar que existe solução, para mostrar que há esperança. E tudo isso está aqui, está nele, né? Então é para trazer salvação. Mas, obviamente, que ele vai vir em um momento e ele vai trazer ação de quê? De juízo. Literalmente vai trazer ação de juízo sobre aqueles que realmente não entendem essas verdades, né? Então, ele está falando no 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Por isso que aí no capítulo 3, versículo 17, ele fala, esse que a gente acabou de ler, né? Ele está falando exatamente isso. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para o quê? Para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Essa é a ideia. Então, primeiramente é para salvar. Quando ele vir na segunda vez, aí é para juízo. Aí ele vai julgar. Porque todos nós vamos prestar conta diante de Deus por tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Todos estarão na presença dele. Até aqueles, né, que realmente foram lançados. A Bíblia fala que todos estarão na presença dele, todos serão julgados. Agora é óbvio que esse julgamento com relação ao crente, o crente não tem a possibilidade de perder a salvação, porque a salvação não se perde, né, nesse sentido. Mas a questão dos que vão ser julgados aqui, porque a impressão que dá é que vai ser julgado, então é a possibilidade de você sair desse estado de condenação ou salvação. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque o nosso destino, ele vai ser concretizado em vida. Ou seja, antes da nossa morte aqui, ou a não ser que Cristo volte, né, você já decreta seu estado. Se você crê em Jesus em vida e morreu, você é salvo. Se você não crê nele, né, em vida, pode ter certeza que você está condenado. Então não pense você que vai chegar lá no juízo final, quando Jesus vir, que ali sim Jesus vai julgar as pessoas, para ver quem vai ser condenado e quem vai ser salvo. Não. A Bíblia fala, se você crê nesse, você já está salvo. Assim também, como você não crê nesse, já está condenado. E é por isso que em vida nós precisamos tomar essa ação, não depois que morre, porque depois da morte não tem mais solução. É o que Hebreus fala, 9:27, né? Que ao homem está ordenado que ele morreu uma única só vez e já entra em juízo. É uma única vez só e você já entra em juízo. E qual que é a ação de juízo? É exatamente essa. Se você creu em Jesus, creu nele como seu Senhor, seu Salvador, creu nos seus ensinamentos, naquilo que ele realmente aprende para você, o recebe, você está salvo. Se você rejeita pro lado contrário, pode ter certeza que você está condenado. Então é isso que vai julgar, né? Então, Jesus, quando vem, então, a princípio, ele deixa bem claro que a ação dele, inicial, não é para julgar, mas é para salvar. É por isso que ele vem como luz. É para mostrar às pessoas que ele veio da parte de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a luz do mundo. Ele veio aqui para mostrar isso. Para mostrar essa verdadeira luz, o caminho verdadeiro que pode levar o homem a Deus, né? Então é com o intuito de salvar. E aí,
a gente vê claramente aqui, né, no versículo 48, que agora sim vai haver uma ação aqui de juízo. Ó. Fala aqui, ó, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem a julgue. Olha quem que vai julgar. A própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no último dia. Vamos entender isso aqui, irmãos. Veja que ele está falando que a própria palavra que Jesus está proferindo, ou seja, a palavra de Deus, vai ser o juiz das pessoas. Quer ver só? Vamos ler. Olha o que fala aí, ó. João 5:24. A gente vai correr aqui alguns textos só para a gente poder ver, ó. 5:24. Olha o que ele vai falar. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou o quê? Da morte para a vida, né? Então, como que você passa da morte para a vida? Ele está falando aqui, literalmente, né? Que você precisa, então, ouvir a palavra e crer naquele que enviou. Então, você precisa fazer isso. Isso mostra, então, que a palavra vai ter ação de juízo. Literalmente. Se você ouve a palavra de Deus e crê em Cristo, você tem vida eterna. Você não entra em juízo, mas passa da morte para a vida, né? Aí fala, ó, no mesmo texto do capítulo 5, 45 em diante, ele fala assim, ó, não pensei que eu vos acusei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresse em Moisés, também creias em mim. Portanto, ele escreveu a meu respeito. O que ele está falando aqui, irmão? Acerca do que Moisés ensinou. Falou, ou seja, acerca da palavra, certo? E aí ele fala, se porém não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, o que Jesus está deixando bem claro aqui, irmãos, que a palavra ela vai ter ação literalmente de juízo. Ele está falando 45, não pensei que vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. O que ele está falando? Quando ele está falando quem vos acusa é Moisés, ele está falando quem acusa é aquilo que Moisés falou, aquilo que Moisés ensinou. É isso que acusa, vai acusar vocês. Ou seja, é a palavra que Moisés falou que vai acusar vocês. É essa palavra, né, em que vocês têm confiado. É essa palavra que vai ser juiz sobre a vida de vocês. Lá no capítulo 8, versículo 31, ele fala, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, vós verdadeiramente são o quê? Meus discípulos. Os verdadeiros discípulos de Jesus seguem os ensinamentos de Jesus. Em outras palavras aqui, irmãos, o que ele está deixando claro aqui, porque eu pergunto, se eu sou discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, né, recebo a sua palavra, guarda as suas verdades, isso significa que eu sou o quê? Salvo. Isso significa que eu sou salvo. Por quê? Porque um salvo faz isso. Um salvo crê em Jesus. Um salvo recebe seus ensinamentos. Um salvo aceita aquilo que ele fala. Um salvo se submete à sua vontade. E isso aqui é interessante porque você vai ver lá na parábola não, em João capítulo 10, quando você começa a estudar acerca de Jesus, o bom pastor, o que Jesus fala? Que Jesus ele tem as suas ovelhas, e ele fala claramente que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, e o que elas fazem? Segue. Então, quem é a ovelha de Jesus, ouve Jesus, que é o seu pastor, e segue. Mas quem não ouve a Jesus, não é ovelha de Jesus. E é por isso que não segue. É por isso que esses judeus aqui toda hora estão se levantando contra Jesus. Aí no versículo 37 do capítulo 8, ele fala, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então Jesus está falando exatamente acerca dos judeus, que não aceitam a palavra de Deus, de Jesus, né? E eles estão afirmando que o pai deles é o próprio Deus. Mas Jesus está falando claramente aqui, irmãos, nesse versículo 37, que eles de fato não são descendência de Abraão. Sabe por quê? Porque eles não guardam a palavra de Jesus. Mas Abraão guardou. E todos aqueles que se submeteram à vontade de Deus, são discípulos de Deus, seguidores de Deus, sempre guardaram.
a palavra de Deus. Versículo 51 também fala: em verdade vos digo que se alguém guardar minha palavra, não verá morte eternamente. Percebe aqui? Onde tem palavra de promessa, tem ação de juízo também. Por quê? Porque qual é a promessa aqui no versículo 51? Que se você guardar a palavra de Jesus, você não verá morte. Você não vai ver a morte. Isso aqui está falando acerca da salvação, irmãos. Literalmente. Se você guarda, você crê, você não verá morte. Você será um salvo, literalmente. Aí no capítulo 14 de João, versículo 23 e 24, olha que ele vai falar. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Ou seja, amar a Jesus, que significa a mesma coisa que amar a Deus, né? Que é essa referência que ele faz no versículo 45. Sempre essa conexão: quem recebe ele, recebe o Pai. Quem ouve ele, está ouvindo o Pai. Quem recebe esse ensinamento, está recebendo o ensinamento do Pai. Quem crê nele, está crendo no Pai. E aqui ele continua nessa expressão. Ele continua aqui então falando que se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, outra ação. Aí continua. Lá é interessante que quando você vai pegar agora Deuteronômios, né, no capítulo 18, do versículo 17 a 19, olha só o que ele vai falar aqui. Veja só aqui o porquê que é importante ouvir de fato ao Senhor, né? Ouvir a Cristo, principalmente, né? Lembrando que foi falado hoje, né? Que Deus veio falando para o seu povo por meio dos profetas, mas nos últimos dias tem falado por meio de quem? Do Filho. Por isso nós temos que ouvir Jesus, porque Deus está falando por meio de Jesus, né? Então, Deuteronômio 18, versículo 17 a 19, veja aqui, isso aqui é uma profecia, irmãos, messiânica, que Moisés declarou. Olha aí, do 17 a 19 fala assim: então o Senhor me disse, falarão bem aquilo que me disseram, suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Deus está falando para Moisés isso. Em cuja boca porei as minhas palavras. Ou seja, quem está botando as palavras na boca desse que vai ser levantado? O próprio Deus está colocando. Por isso que o texto fala que quem ouve a Jesus está ouvindo a Deus. Quem ouve esse ensinamento está ouvindo o ensinamento de Deus. É a mesma coisa, né? Aí continua, 17 a 19, então ele fala, 18, suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eles falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedireis o quê? Conta. Ou seja, isso aqui vai ser ação de juízo. Justamente porque as pessoas não ouvem a palavra desse servo que vai ser levantado, desse profeta de Deus. Agora, olha só interessante, Marcos 9:7. Olha só que vai falar aqui, irmãos. Marcos capítulo 9, versículo 7, vai falar assim: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, dela uma voz dizia. Aí veja aí o cumprimento dessa profecia, que Deus tinha falado para Moisés: eu vou levantar um profeta no meio de vós, eu vou botar as minhas palavras na sua boca, vocês precisam ouvir o que ele está falando, né? Aí Marcos 9:7, né, está falando aí que Jesus está aí na transfiguração. Aí fala assim: a seguir veio uma nuvem que o envolveu, e dela uma voz dizia, no caso aqui é a voz de Deus, do Deus Pai, né? Este é o quê? Meu filho amado. E a sequência, a ele ouvir, é para ouvir ele, ouça ele. Isso que ele está falando. E aí, por que nós devemos ouvir, irmãos? Por que nós devemos ouvir, né, Cristo? Porque nós devemos receber a sua palavra. Sabe por quê? Olha que vai falar aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, 7, 8. Isso aqui é uma verdade que a gente precisa guardar no nosso coração. Olha o que acontece quando você rejeita a palavra de Deus. Ele vai fazer uma comparação aqui, que rejeitar a palavra de Deus significa isso aqui, ó. Vamos lá. Tessalonicenses 4, 7, 8.
1 de Tessalonicenses, capítulo 4, 7, 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Presta o 8 agora, atenção. De sorte quem rejeita essas coisas, ou seja, as orientações, mediante a palavra que está sendo instruída, o que ele está falando se você rejeita? Ele está falando, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem. Mas a quem que está rejeitando? A Deus, que vos deu o seu Espírito. Ou seja, rejeitar a palavra é a mesma coisa que rejeitar o próprio Deus. E quem que é a palavra? É o próprio Cristo. Rejeitar Cristo é como se estivesse rejeitando o próprio Deus. Por isso que a palavra de Deus vai vir com ação de juízo sobre as pessoas. Porque elas vão ser indesculpáveis. Indesculpáveis. Né? Então isso é algo bem, bem sério, né? Nesse sentido. Aí veja, 49. Ele vai continuar com esse mesmo pensamento, né? Veja aí, 49, João 12, 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito que dizer o que anunciar. Então, ou seja, o que Jesus está falando, o que Jesus está anunciando, é o próprio Deus falando, por meio dele. É isso que ele está falando. Então, veja, para mostrar isso, lá no capítulo 7, versículo 16 de João, ele vai falar acerca disso. Porque ele vai trabalhar aqui, ó. Respondeu Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ou seja, quem que enviou Jesus? O Pai, Deus Pai. Ele está falando então que o ensino dele é o ensino do próprio Pai. É isso que ele está afirmando aqui, né? Nesse texto. Olha agora o capítulo 8, versículo 26. Fala assim, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa digo ao mundo. O que Jesus está falando? Que ele só está falando, anunciando e declarando somente aquilo que o Pai falou. Mais nada. Percebe o porquê que rejeitar a palavra é a mesma coisa que rejeitar ao próprio Deus? Porque é o próprio Deus que fala por meio de Jesus. E aí fala, versículo de número 28. Disse, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ou seja, Jesus está declarando que ele está recebendo toda a autoridade do Pai. O que ele faz é por causa dessa autoridade que Deus designou a ele, né? Aí no 38, eu falo das coisas que vim junto de meu Pai. Vós, porém, fazia o que viste em vosso Pai. Aí que óbvio que está fazendo a confrontação com os judeus, né, que tem como pai o próprio diabo. E o 14, versículo 10, ele vai falar também aqui, irmãos. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Né? Então, toda essa ação aqui deixa clara que Jesus recebeu a autoridade do Pai para falar e para anunciar o que ele está anunciando. Ou seja, Deus era com ele. Né? Deus estava junto com Jesus, né? Em todos os sentidos. Né? Isso é muito importante. Aí você vê, então, claramente essa ação de que Jesus, de fato, ele é um com o Senhor. Ele é um. Por isso que quem vê ele, vê ao Pai. E por último, 50 fala, e sei que o meu mandamento é a vida eterna. Veja, o que é mandamento? Mandamento é uma ordem, né? Uma ordenança. E aí está falando, qual que é a ordenança? A vida eterna. Aí nós precisamos entender, primeiramente, o que é vida eterna. Né? O que é vida eterna? Vamos lá, João 17, versículo 3. Ele vai dar a definição do que é vida eterna. 17:3 ele vai falar, e a vida eterna é esta. Você quer saber o que é a vida eterna? Então ele vai falar aqui, a vida eterna é esta. Então o que é? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, ou seja, conhecer Deus Pai, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o que é a vida eterna? Conhecer a Deus Pai e conhecer a Jesus a quem Deus enviou. Isso é vida eterna. Agora, como é que eu vou conhecer? De que maneira? Vai lá, capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, versículo 24 vai falar,
Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Vida eterna. Como é que você tem vida eterna? Quando você ouve, como ele fala, a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então você tem vida eterna. É assim que nós vamos ter essa vida eterna, é dessa forma, é dessa maneira que você conhece a Deus, ou seja, ouvindo a sua palavra, porque Deus está falando agora por meio do Filho. Por isso é necessário, então, fazer o que o João 3,6 fala. Crer naquele Filho unigênito de Deus que Deus enviou a esse mundo. Como ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, crer em Jesus vai te levar, então, ter essa vida eterna, né? E eu só vou finalizar lendo alguns textos que vai fazer conexão com isso que eu estou falando, né? Lá no capítulo 6, 63, né, fala assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, então está vendo que é por meio da palavra de Deus, né, que ela é vivificada por Deus, que é inspirada por Deus, que nós podemos conhecer esse Deus, né, e conhecer esse Cristo, porque a palavra é que faz isso, move dessa forma. Por isso que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo da alma humana, né? Ela não volta vazia. 10:38, 28, fala assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Ou seja, quem que está dando? Cristo. Jesus é que dá. Né? O acesso para essa vida eterna é só através de Cristo. E o bom de tudo isso, né, que ele está falando que além de dar essa vida, ele deixa claro. Por isso que a gente fala que salvação não se perde. Ele fala: ninguém arrebatará das minhas mãos. Ou seja, aqueles que pertencem a Deus não podem deixar de pertencer, porque ninguém tira das mãos de Deus. Você pertence a Ele. Essa é a segurança da nossa salvação, irmãos. Porque eu conheço muita gente que fala: se Jesus vir hoje eu fico. Por quê? Porque eu preciso mudar tantas coisas, fazer tantas coisas. Aí, então você está entendendo que a salvação é por mérito. Ou seja, se você merece, você é salvo. Se você não merece, você não é. Aí a pergunta é: quem que merece? Quem merece? Se o pecado nos separa de Deus. Você sabe, se for por mérito, sabe qual é a condição para você ser salvo? Você precisa ser perfeito. É isso que a lei exige. Perfeição. Por isso que só tem um que conseguiu cumprir a lei e os profetas. Quem que foi? Jesus. Só ele cumpriu. Eu e você não conseguimos cumprir a lei e os profetas. Nós não temos a capacidade, dentro dessa natureza pecaminosa que nós temos, de cumprir com isso. Por isso que João fala: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Por quê? Porque todo mundo peca. Seja por ação, seja por palavras, até sonhando você peca. Dormindo você está pecando. Em pensamento você peca. Então você imagina se a condição fosse por meritocracia. Você imaginou, irmãos, o Deus que nos conhece, se ele chegasse e julgasse a cada um de nós por mérito, quem que seria salvo por mérito? Ninguém. Por isso que Jesus, Deus preparou um caminho. E esse caminho agora não tem mais nada que ver com mérito. É com fé. É de você crer no Filho de Deus para você poder ser salvo. Aí você pergunta: o que eu fiz? Nada. Jesus fez tudo por mim e por você. É Ele que veio, Ele que se fez carne, Ele que foi injustiçado, Ele que foi açoitado, Ele que foi perfurado, né? Ele que levou cuspida na cara, soco, cabeça perfurada por uma coroa de espinho, mãos perfuradas, pés perfurados, lado perfurado. E Ele faz tudo isso em obediência a Deus, para que através do sacrifício dele você pudéssemos ter vida, e agora nele não existe mais condenação para aqueles que creem nele. Para que a célula que era contra nós fosse cravada na cruz. E a gente poder ter salvação. E a gente vê o que a gente fez? Absolutamente nada, irmãos. Nesse sentido, Deus fez tudo por nós. É por isso que nele nós temos salvação e ninguém pode mais arrebatar. Porque já não é mais questão do que eu faço ou deixo de fazer. É aquilo que Deus fez. É por isso que é por fé.
somente que o homem será salvo. E isso eu sei que é algo difícil das pessoas entenderem, né? Porque as pessoas falam, mas aquilo roubou, matou, fez tanta coisa, então crê em Jesus vai ser salvo. É isso mesmo que Deus está falando. E que aquele que não fez nada, mas não crê. É o que a Bíblia está falando. Se você não crê, você está condenado. Depende do que você fez, porque não é por mérito. É simplesmente, meramente por fé. Por isso que é graça, favor imerecido. Ou seja, eu não mereço, mas Deus, mesmo assim, quis me salvar, né? Por meio dessa ação. Aí, olha só outro texto que fala, 6,54, ele vai falar aqui, isso aqui, ó, olha só que vai estar falando. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu estarei no último dia. O que Jesus está falando? Comer da carne e beber do sangue de Jesus, né, ele fala que tem a vida eterna, se você fizer isso. Ou seja, você ter a vida dele em você. Comer da carne e beber do sangue não é ação de canibalismo, mas é a ação de que a vida de Deus está em você. E se você tem a vida de Deus, você é um salvo. Você está salvo, você tem vida eterna. É o que Paulo fala, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É a vida de Deus em você. É isso que ele está falando. Aí 1 de João 5,11, para encerrar, olha só o que ele vai falar. 1 de João 5,11, né? Ele fala assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Percebe o porquê irracional você rejeitar Cristo? Porque se você rejeitar Jesus, você não tem vida eterna. Ou seja, você está literalmente condenado. Então, o resumo do ensinamento de Jesus, ele vai se basear nessas 3 verdades aqui para encerrar, né? Para que a gente tenha consciência. Primeiro, que é impossível crer em Deus se não crer em Jesus Cristo. Se você não crê, é impossível você crer em Deus se você não crê em Jesus Cristo e em sua palavra, né, pela qual a pessoa será julgada no último dia. Essa é a primeira verdade. Segunda, a fé genuína em Jesus conduz para fora das trevas, você tira do teu estado de condenação, te guia, direciona, te salva. E a terceira verdade acerca disso que está sendo falado, que a fé genuína em Jesus, na sua pessoa, na sua palavra, nos seus ensinamentos, traz vida eterna. Ou seja, você é salvo. Você vai ter a verdadeira vida sobre você, se você de fato receber a Cristo e crer nele dessa forma. Então, Jesus, ele encerra esse capítulo 12, fazendo esse resumo, e basicamente o resumo é o objetivo da carta. É fazer com que a pessoa creia que Jesus de fato é o Cristo, o Filho de Deus, é o Senhor, é o Salvador. E para isso, ele deixou sinais que comprovam essa verdade. Sinais que mostram quem de fato Jesus é. É isso que ele está mostrando aqui. Ele deixou esses sinais. E está para mim e para vocês. E esses sinais estão aqui, na palavra de Deus. Por isso que nós não podemos rejeitar a palavra de jeito nenhum. Ela é o único meio que pode nos direcionar, nos guiar e trazer luz sobre todas as coisas. E que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos todas essas verdades em Cristo. Que elas possam realmente assim frutificar nas nossas vidas e nos ajudar realmente a ter essa certeza, essa convicção nos nossos corações. Amém? Vamos orar.